Apocalipse capítulo 13, versículo 13, o ponto 1 do material didático, falando sobre o falso profeta, sobre a besta que sobe da terra, diz que ele faz grandes sinais. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Bom, um fenômeno semelhante nós tivemos no livro de Jó, quando Satanás saiu da presença de Deus e ele fez fogo descer do céu. Apesar dos homens descreverem que fogo de Deus desceu do céu, nós sabemos que eles descrevem como fogo de Deus porque os israelitas sempre diziam que tudo que acontece é permitido por Deus. Então, por isso eles disseram que fogo de Deus desceu do céu. Mas, na verdade, aquilo foi autorizado por Deus, mas produzido por Satanás. O comentário do material didático diz: faz grandes sinais. É a segunda ação do falso profeta. Segundo as palavras de Jesus, o falso profeta não estará sozinho. Haverá um falso profeta principal, mas ele estará acompanhado de outros falsos profetas. Mateus 24, versículo 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Bom, a profecia está clara em dizer que vai haver um período em que Deus vai permitir realmente o crescimento de falsos profetas na terra e de homens também se dizendo como falsos, se apresentando como Messias, tá ok? E aqui Jesus Cristo diz que são falsos cristos. Bom, quando nós observamos esse versículo 24, ele está dentro de um quadro, de um bloco de versículos lá no Evangelho de Mateus, que desde o versículo 15 até o versículo 28 é descrito como algo acontecendo dentro da grande tribulação. Ok? Então, desde o versículo 15 até o versículo 28. E depois, a partir do versículo 29, fala da vinda de Cristo em glória. Ok? Então, esse texto aqui, de Mateus 24, 24, está descrevendo o período da grande tribulação. Então, por isso que eu digo, haverá um falso profeta principal, mas terão muitos outros falsos profetas. Homens também com a unção de Satanás fazendo operações pelo mundo. Então, Jesus Cristo disse que eles fariam sinais e prodígios. Agora, esses sinais e prodígios, ele diz que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Bom, nesse período que nós estamos estudando, que é a segunda metade da grande tribulação, os israelitas já se desligaram do anticristo, romperam a sua aliança com o anticristo, e eles agora já estão em um processo de conversão a Jesus. Então, esses sinais que o falso profeta e os falsos profetas pelo mundo e os falsos ungidos, vamos sempre lembrar que Cristo significa ungido. E vai ter o anticristo, tá bom? Aquele que é contrário a Cristo, que vai ter a unção de Satanás, e terão muitos outros também com a unção de Satanás, assim como terão muitos outros falsos profetas. Terão esses dois operando principalmente lá em Israel, já que, por exemplo, eles matam, o anticristo mata as duas testemunhas lá em Jerusalém. Então, o alvo deles é enganar Israel, e depois, quando eles não conseguem enganar Israel, é destruir Israel. O comentário prossegue. Além da ação do anticristo e do falso profeta, Israel será atacado pelo engano de muitos homens que trabalharão contra a conversão que estará ocorrendo com os israelitas, principalmente após os sinais que se seguiram com a morte e ressurreição das duas testemunhas. Então, com esse falso profeta e outros falsos profetas tentando enganar os escolhidos, tentando enganar os israelitas, a partir desse momento eles não enganarão mais. Terão alguns israelitas que já estarão crendo que Jesus é o Cristo, certamente socorre
ainda na primeira metade da grande tribulação, quando as duas testemunhas estão profetizando. E esses então que já estão crendo que Jesus é o Cristo, esses então não tem como ser enganados. É claro que aqui nós não temos como distinguir esses escolhidos. Está fazendo uma referência a todo Israel ou está fazendo referência àqueles israelitas que já estarão crendo que Jesus é o Cristo? Bom, no final nós sabemos que todo Israel será salvo, mas nesse percurso, no decorrer dessa segunda metade da grande tribulação, é possível que muitos israelitas ainda estejam defendendo um retorno à aliança com o anticristo. E eu coloquei uma das possibilidades do falso profeta, inclusive, ser um líder religioso israelita. Lembrando por quê? A besta que sobe do mar, assim como aquelas 4 bestas de Daniel 7, elas subiram do mar Mediterrâneo, né, que lá é chamado de Mar Grande, contra a terra de Israel. Então, se tem uma besta que sobe da terra, um líder que sobe da terra, um líder religioso, ele poderá ser um líder religioso israelita.